Ficiência, a física do seu cotidiano também em suas aulas. Olá, eu sou o Paulo Taborda e este é o seu Ficiência. Hoje contamos com a presença do professor doutor Hércules Alves de Oliveira Júnior. Olá, eu sou o professor Hércules da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Ponta Grossa, e a gente vai conversar um pouco sobre os tipos de energia hoje, a aprendizagem significativa e como que ela pode ser abordada melhor no ensino fundamental. Bom, nosso objetivo é sempre tratar, nesses nossos primeiros episódios aqui, como a física ela é abordada no ensino fundamental. Então, com o objetivo de tratar ano a ano, série a série do ensino fundamental 2, nós temos uma linha para seguir, que é a unidade temática de matéria e energia. Mas, no sexto ano, nós temos como assuntos principais aí de matéria e energia as misturas homogêneas e heterogêneas, a separação de materiais, os materiais sintéticos, as transformações químicas. Então, por isso, fica um pouco difícil da gente tratar a física, porque ela não é protagonista na matéria e energia, nessa unidade temática de matéria e energia, no sexto ano. Então, por isso, a gente vai trabalhar mais como as energias, de forma geral, elas são trabalhadas. Até que para você, professor, tenha uma noção bacana de como a matéria e a energia ela é trabalhada e como você pode abordar esse assunto com os seus alunos. Por conta do nosso cotidiano, o primeiro tipo de energia que se vem à mente das pessoas é a energia elétrica. A luz, a televisão, o celular ligado, o computador, eletrodoméstico, os postes, os fios de luz na rua. E tudo isso às vezes leva as pessoas a pensarem em como essa energia, que é a energia elétrica, é gerada. Então, o que vem na cabeça das pessoas primeiro é das placas solares, das cataratas, que você gera através da hidrelétrica, de catavento, da energia eólica. Só que as pessoas se esquecem que existem outros tipos de energia, como, por exemplo, a energia térmica, do calor, que é essencial para a gente fazer a nossa comida cozida, assada, e outros tipos de energia que também existem, como a energia química dos alimentos, energia nuclear. Então, quando se fala de energia, é importante a gente lembrar que a gente está diferenciando a energia em vários tipos, Os principais tipos são 5. A energia mecânica, a energia térmica, a energia elétrica, a energia química e a energia nuclear. E a gente pode relacionar esses tipos de energia com várias coisas do nosso cotidiano, inclusive com o nosso próprio corpo. Por exemplo, a energia mecânica, que é responsável pelo movimento dos corpos, ela vai ser responsável pelo nosso movimento também. Movimento muscular, contração, expansão muscular, é tudo devido a essa energia mecânica, uma manifestação dessa energia. O calor também está presente no nosso corpo diariamente, constantemente. Por quê? Porque nós somos animais que mantêm a temperatura do corpo constante. E para isso a gente precisa liberar bastante calor e absorver bastante calor do ambiente. Então a gente tem essa troca constante de calor e por isso ele está muito envolvido aí no nosso dia a dia. Nós temos também ainda dentro do nosso corpo a energia química, que vai ser uma energia que ocorre devido a transformações químicas. Então quando a gente come algum alimento, quando a gente pratica algum exercício físico, a gente está fazendo uma conversão da energia química, daquela que veio no alimento que a gente ingeriu, que foi feita a digestão, tudo mais, numa transformação da energia mecânica. E também dentro do nosso corpo a gente tem pulsos elétricos. Todos os nossos músculos, todas as funções do nosso corpo são regidas pelo cérebro, que faz o quê? Manda pulsos nervosos para todo o nosso corpo funcionar de maneira correta. Na verdade, é uma combinação de energias, O melhor para o nosso sistema, o nosso corpo,
Seria falar que a gente tem transformações de energia e as energias sempre se conservam. A gente come o alimento vai ser quebrado, as moléculas, então é energia química, e ela se transforma em movimento, que a gente anda normalmente, mexe o braço, mexe a cabeça, o olho, em muscular, em química e movimento nos nossos músculos, e com isso a gente também libera calor, aquece o nosso corpo e a gente libera esse calor através da transpiração. Tudo isso ainda interligado pelo sistema nervoso, que são elétrons circulando ali dentro. É muito importante a gente lembrar essa parte da conservação da energia, porque é uma máxima, né? A energia ela não se perde, ela não se cria, ela apenas se transforma. Então a gente sempre está trabalhando aí com essa conservação da energia e a transformação da energia, que vai ocorrer no nosso corpo como em qualquer outro sistema aí no universo. Bom, dando esse panorama geral aí sobre os tipos de energia, como que eles se relacionam no nosso corpo, a gente vai falar agora sobre como cada tipo de energia funciona, quais são as suas especificidades, né, nesse grande conceito de energia, de conservação de energia. Uma das primeiras energias que a gente vê estudando no ensino médio, no ensino fundamental deveria haver também, no ensino médio, e se você faz uma graduação, em algumas graduações tem exatas ou engenharias, é a energia mecânica. Energia mecânica é basicamente energia de movimento e configuração do sistema, da massa, dos corpos, de partículas. Então a gente divide ainda a energia exatamente de movimento, é a cinemática, que é quando um corpo está em movimento, a gente está andando na rua, você vê um carro passando na rua, um passarinho voando, um cachorro correndo, tudo isso tem uma energia cinética, é uma energia de movimento. E também tem uma energia potencial. Potencial é a energia de configuração do sistema. Se a gente tem um certo sistema que está parado em um certo lugar e tem uma certa massa, começa a ter atração gravitacional entre elas. Então, se eles não se movem ou você move eles para algum lugar, antes eles estavam parados e começa a se movimentar, a gente tem uma energia potencial que se transformou em cinética e se ele parar, voltou a ser potencial. É uma energia de configuração, como eles ficam parados. Por exemplo, se você pega um pedaço de papel do chão, uma caixa, uma pedra e eleva do chão 1, 2 metros de altura com o braço, com a mão, você está dando uma energia potencial para ele quando você segura ele no alto, que é a energia potencial gravitacional, que a gente chama de peso, que é a energia que tem quando ele está a uma certa altura do chão, do solo, 1, 2 metros de altura. Se você solta, ele começa a cair. Então ele transforma essa energia que era potencial em cinética. E ele começa a cair até chegar ao chão, bater, pode quicar e cair. Então ele volta a ficar sem energia de movimento. Então a energia se transformou de uma para outra. A soma dessas duas energias é a energia cinética, desde que não haja alguma coisa que retire energia do sistema. Se o sistema mantém a mesma energia, ele se conserva, energia conservativa. Então, a energia mecânica é um tipo de energia. Outra energia que a gente tem é a energia térmica, que a gente chama de calor. Basicamente, calor é transferência de energia de um lugar quente para um lugar frio. E isso acontece normalmente com a gente encosta lá no metal, na geladeira, no fogão, e a gente sente que está frio. Então a gente, na verdade, está sentindo que o nosso corpo tem uma certa temperatura e você encosta em alguma coisa que está com uma temperatura menor. Então você está sentindo uma diferença de temperatura. E quando acontece isso, há uma transferência de calor do mais quente para o mais frio. Também acontece quando a gente, num dia frio, tem um vento gelado, a gente sai sem blusa de casa, ele passa o vento no nosso braço e a gente sente o frio. Quer dizer que o ar está batendo no nosso corpo e ele está retirando calor. A gente fornece calor para aquela partícula do ar que está passando ali. Então é uma transferência de energia. Se você for pensar quais são as formas de transferência de calor que a gente tem, é a condução, tem a convecção e também tem a radiação.
A mais comum que a gente vê hoje é a energia elétrica. Na verdade, a gente não vê ela, né? A gente vê os efeitos dessa energia. Mas, basicamente, a gente usa a energia potencial elétrica, que é o que a gente pode notar na nossa tomada. Existe um potencial elétrico, uma diferença de potencial entre os dois pininhos lá. Essa diferença faz com que os elétrons que estão presentes nos fios comecem a circular e gere uma corrente elétrica. E a gente utiliza esse tipo de energia elétrica. Outra energia que a gente tem é a energia química, que basicamente é energia de transformação química. Se você come um alimento, as moléculas desse alimento vão ser quebradas e a gente vai absorver esses elementos que estão lá dentro. Normalmente você usa também numa pilha, uma bateria, que você tem uma transformação ali de energia. Quando você vai fazer alguma mistura, que você utiliza energia para quebrar essas moléculas ou unir elas através dos íons. Outra energia que a gente tem é a energia nuclear, que basicamente é a energia que mantém os átomos unidos. Isso pode ser numa cadeira, na gente, em todas as coisas tem átomos. Então, existem dentro do átomo o próton, nêutron e o elétron. E para manter o próton e o nêutron unidos, precisa de energia, que é chamada energia nuclear. Ainda tem outros nomes lá dentro, energia forte, energia fraca. Mas, basicamente, para a gente utilizar essas energias é através da fusão nuclear e da fissão nuclear. Até para a gente usar esse tipo de energia, a nuclear, é através da fusão e fissão. Isso também pode ser usado para a gente ter energia elétrica em casa, para usar nos aparelhos, ter luz, através das usinas nucleares, que não é muito comum aqui no Brasil, só tem lá no Rio de Janeiro, a usina de Angra dos Reis. Essas usinas são baseadas na fissão e na fusão nuclear, em que você mexe com os átomos e pega esse tipo de energia para transformar na energia elétrica que a gente conhece. E é por isso, muitas vezes, né, que as pessoas acabam confundindo essa presença da energia elétrica no nosso dia a dia, essas transformações que resultam em energia elétrica, como sendo a energia elétrica somente presente no nosso cotidiano, que a gente não pode tratar dessa maneira, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque existem vários tipos de energia, como o professor Hércules acabou de falar, que compõem toda essa transformação da energia, toda essa conservação da energia, não só aqui no planeta Terra, mas em todo o universo. Vocês não perceberam, mas a gente usou com vocês uma técnica aqui de aprendizagem significativa, de trazer os conteúdos de uma forma bem abrangente, bem abstrata, e reduzindo eles a particularidades, né? E a aprendizagem significativa ela deve funcionar assim também com os nossos alunos. Então, você aí como professor, você pode pensar em como trazer esses conteúdos, trazendo de uma maneira bem abstrata primeiro, e buscando no aluno familiaridades com aquele conteúdo, né? O que a gente chama de subsunsor, o que a gente chama desse organizador prévio, que vai mediando o conhecimento que o aluno já possui, que você já possui, com esse novo conhecimento que você está adquirindo agora. Então, todo esse processo ele é importante para o desenvolvimento cognitivo da pessoa, né? Não só do aluno, mas também de você ouvinte que está nos escutando agora e está aprendendo um pouquinho sobre energia, né? Garanto para vocês que quando a gente fala lá de energia elétrica, quando a gente fala lá de energia mecânica, vem na cabeça de vocês, por exemplo, na parte de eletricidade, vem uma lâmpada ou vem um aparelho elétrico. Quando fala de mecânica, vem um carro, por exemplo. O que não está errado, né? O que a gente precisa fazer é trazer esse conteúdo do cotidiano das pessoas, né? Dos alunos de vocês, no caso, né? Ou aqui, no nosso caso, de nós professores aqui, esses conteúdos que a gente já possui,
para os conteúdos novos, né? Fazendo essa ligação. E o Ausubel ele chama isso de subsunsor. Então a gente tem subsunsores que vão fazer o quê? Vão fazer uma ligação, vão fazer uma ponte entre o conteúdo que o aluno já possui e que a gente está implantando agora, a gente está colocando agora, né? Absorvendo esses novos conteúdos. O importante é que aconteça o quê? Uma ligação. E essa ligação ocorrendo, a gente pode até falar que a aprendizagem ela está sendo significativa para o aluno, para aquela pessoa. E uma forma importante de fazer tudo isso é tentar descobrir antes o que o aluno sabe sobre alguma coisa de energia, e que normalmente ele sabe sobre a energia elétrica em casa, porque ele conhece, ele tem a luz, pelo menos, um aparelho, um eletrodoméstico, se tiver celular, computador, então ele já vai ter um conhecimento de uma energia elétrica, mas é bem rudimentar. Então você pode associar esse conhecimento aos novos tipos de conhecimento sobre energia que ele tem. Pode ser através da conservação de energia. Então, esse termo inicial ali das energias, das coisas que ele conhece, pode gerar o subsunsor nele. Ele pode associar o conceito antigo que ele tem sobre energia, que é um subsunsor, e associar isso ao conceito novo que você está passando. A gente pode citar, por exemplo, uma propaganda de achocolatado que era muito comum, pelo menos na nossa época, né? Falava assim, a energia que dá gosto, né? E na cabeça do aluno, aquele conceito fica bem vago, né? A princípio, só vendo aquela propaganda. Mas ele já traz um conceito que a energia está presente naquele achocolatado, naquele alimento. É bem lembrado esse da propaganda do achocolatado, porque isso daí cria uma aprendizagem significativa nele. Ele vai ligar ou vai associar o conceito de energia que você está dando, que pode ser química, potencial, pode ser mecânica, elétrica, ao que ele já conhece, que é o achocolatado, que ele toma e diz que tem energia. Então ele vai ganhar energia, ele vai ficar forte. O conceito de transformação de energia ou de conservação de energia, ele pode associar isso em diferentes casos, ligando ao que ele já tem antigamente. A aprendizagem significativa, vista como professor, né, e também você como ouvinte, você pode fazer essas ligações aí entre o que você já sabe e o que você está aprendendo, para que você possa aumentar a tua estrutura cognitiva, né? Esse é o grande objetivo. Então, se a gente tirar um pouquinho da matemática e conseguir explicar para uma criança de 10, 11 anos, lá no 6º ano, por exemplo, como que essa energia está presente no dia a dia dela, isso já é muito vantajoso. Então, se a gente for inserindo essas ideias na cabeça da criança, desde o 6º ano lá, né, pouquinho em pouquinho, quando ela chegar no 9º ano, a física já não vai aparecer mais aquele bicho de 7 cabeças, né, que normalmente aparece lá no 1º ano, com toda aquela matemática lá das equações de movimento. Então a gente se despede por aqui hoje. Tivemos a presença do professor Hércules aqui. Queria agradecer bastante a presença dele. E nos próximos episódios a gente vai falar mais sobre como essas energias aparecem dentro da unidade temática de matéria e energia lá no 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental. Obrigado, Paulo. Obrigado por essa conversa sobre energia, sobre a BNCC, e até mais. Até mais, pessoal, e a gente se vê no próximo episódio do Ficiência.